uma menina de repente, os dois fizeram participaram do Pericurso de uma palestra na quarta-feira, e ontem aparecia como ausente. E ele fica dizendo que ele passou na hora eles fizeram. Tem foto sobre ele, o áudio não está saindo. Ele sei que você tem, os dois me falaram. Trabalho com mídias sociais, trabalho com marketing em mídias sociais, em estratégias de engajamento. Então, já trabalhei muito tempo com desenvolvimento web, na parte de programação em WordPress, design web. E hoje em dia eu trabalho mais com a parte de comunicação mesmo. E hoje a gente vai falar sobre duas palavrinhas-chave que estão sendo muito discutidas hoje em dia. É um pouco difícil até de se pronunciar, mas ao decorrer da palestra eu vou explicando o conceito para vocês. É crowdsourcing e crowdfunding, a sociedade conectada por propósitos comuns. A questão aqui, ela une a tecnologia e coloca um pouco mais na parte de filosofia e na parte de sociologia essa questão toda. Bom, vamos começar. Antigamente, era muito discutido no século passado que o estado da mente do homem atual está completamente dominado por valores técnicos. Quem falou isso foi Jacques Ellul. Ele tinha uma visão determinista e fatalista, que era um pouco da tirania da tecnologia sobre os homens. Então, se acreditava que toda a tecnologia que seria usada seria até então contra o homem, que a gente sabe que hoje em dia não é assim. Bem, por quê? Hoje em dia a gente vive em sociedade conectada. Toda a parte de tecnologia, toda a infraestrutura que foi se criando com o tempo, ela trouxe uma possibilidade dos homens trabalharem em comunidade um com os outros. Dois exemplos básicos que eu gostaria de citar aqui é a própria plataforma Linux, representada pelo Pinguim, e o Mozilla Firefox. O Mozilla Firefox, por exemplo, ele foi criado em colaboração. Ele foi um browser que foi feito exatamente por pessoas do exército que se prestaram voluntariamente para trabalhar dentro desse browser. Hoje em dia a gente tem as mídias sociais. E por que a sociedade conectada? Porque afinal, hoje em dia, qualquer lugar que você vá, só todo mundo está falando sobre. Dentro disso a gente tem que as tecnologias, elas foram culminando numa nova era. Uma era onde todas as pessoas conectadas colaboram umas com as outras. O que é isso?
Hoje em dia a gente tem o fenômeno do Wikipedia, há um tempo atrás, e hoje em dia é muito usado, que é a enciclopédia online, onde todo mundo constrói colaborativamente a definição sobre algum termo específico, tá certo? Isso é um exemplo do que pode ser usado dentro dessa nova era de colaboração permitida pelas tecnologias. A gente tem dois famosos aqui, que é Don Tapscott e Anthony Williams, que criaram o conceito e um livro deles, que é o Wikinomics. Eles falam que existe a colaboração em massa, onde tem a convergência tecnológica, e isso tudo é trazido pela internet, pela rede mundial de computadores. Só para a gente citar um pouco aí do cenário onde a gente se encontra, olha a quantidade de pessoas que estão hoje em dia conectadas, que estão produzindo conteúdo na internet. Eu não vou entrar um pouco em cada número, claro, mas só para a gente ter uma ideia que o número é grande, esses números são atuais. Tá? Até hoje em dia a gente tem aí uma recente discussão de quem passou, o Facebook ou o Orkut, que foi rolado em alguns veículos de mídia, qual que é o número exato, enfim. E eu estou colocando aqui 3 plataformas que demonstram como essa tecnologia pode favorecer. Hoje em dia a blogosfera, que é o maior fenômeno aí, o WordPress, ele trabalha com mais de 180 milhões de pessoas ao redor do mundo, com blogs. Muitos na plataforma wordpress.org, outros na plataforma .com, enfim, mas todos colocando o seu conteúdo na internet. Tá? Então a gente tem aí muitas pessoas produzindo conteúdo e trabalhando conectado. Mas o que acontece? A gente vê muitas pessoas, elas só produzem o conteúdo e colocam isso na rede sem uma possibilidade exatamente de trabalhar alguma causa em específico, que é essa questão do crowdsourcing. Antes de mais nada, a revolução só acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. Ou seja, através dessa tecnologia que é oferecida, muita coisa pode ser feita. Desde a criação de conteúdo, sem a possibilidade exatamente de uma causa específica, até possibilidade de trazer uma causa ser abordada e ser trabalhada por conta dessa tecnologia. Bom, enfim, vamos definir um pouco melhor isso, tá? A tecnologia e a comunicação online. O que a tecnologia traz? Soluções. Ela usa essas soluções que são colocadas no mercado para trabalhar estratégias. Estratégias do quê? Tem 2 meios básicos. Que é o broadcast, que é a forma somente de 2 vias que a gente chama. Que é a questão de você colocar o conteúdo na internet e você receber os comentários de pessoas sem nenhuma possibilidade de participação de mais pessoas. Por exemplo, hoje em dia a gente tem blogs de humor, blogs de sexo, enfim. A gente tem os blogs geeks, a gente tem blogs de todos os gêneros. Então, eles usam essa tecnologia, usam principalmente nessa questão de blogs, WordPress e B2 Evolution, enfim, que é muito citada dentro das plataformas de blog, para produzir o conteúdo e expor esse conteúdo para as pessoas. Então a vida hoje em dia não está mais simplesmente numa coisa fechada, como era antes de tecnologia. Em contraposição, a gente tem o crowdsourcing. O que é exatamente o crowdsourcing? Ele usa essa tecnologia de múltiplas formas. Enfim, ele consegue concentrar, através de uma ação social, através de um propósito, enfim, que eu estou colocando, uma possibilidade de, através de um blog, junto com o YouTube, junto com podcast, junto com streaming,
fazer um movimento para que aconteça alguma causa, uma causa sendo alcançada. Enfim, o que diferencia esses dois lados? O broadcast ele tem a tecnologia, a interação em forma de comentários, principalmente, no blog, e os propósitos pessoais, cada um colocando conteúdo sem exatamente justificar uma causa. O que acontece no crowdsourcing é a mesma tecnologia, ela é usada de uma forma participativa, ela trabalha com o internauta de uma forma a trazer esse internauta para participar de uma ação, onde ela vai produzir conteúdo para propósitos sociais. Tá? Uma definição melhor aí, a gente tem que crowdsourcing, ele define uma economia colaborativa, onde todos nós trabalhamos em rede, em sociedade conectada, como foi falado lá atrás, para produzir alguma solução para a sociedade. Exatamente isso. Pessoas no seu dia a dia, usando o tempo livre para criar a colaboração. Qual que é exatamente a solução que é vista aí? Ela trabalha com a redução do tempo de investigação e o desenvolvimento de projetos, tendo como os benefícios criar relação direta com os envolvidos, diminuir os custos de produção e desenvolver uma ligação sentimental com os clientes. Basicamente, o que é falado que o crowdsourcing ajuda é a questão de produção de mão de obra barata. Por exemplo, se eu coloco uma causa, se eu tenho uma campanha de uma batata Ruffles, por exemplo, sendo que eu tenho que trabalhar com novas ideias de sabores, porque as minhas, por exemplo, esgotaram. Enfim, eu posso usar dessa sociedade que está em rede, trabalhar uma exposição, trabalhar uma estratégia de marketing para trazer as pessoas, trazer a ideia das pessoas, para poder justificar um novo sabor, para lançar no mercado um novo sabor. Com isso, você consegue desenvolver uma ligação sentimental com os clientes. Por quê? Porque eles estão participando. Porque eles não estão simplesmente mais consumindo e não podendo ter uma relação direta com a marca. Elas estão conseguindo participar porque elas conseguem ter as plataformas ajudando ela a colocar o conteúdo na internet e receber da marca uma ligação, uma exposição até. A Ruffles, por exemplo, ela fala quem é o premiado. Ela fala, poxa, olha só, o fulano de tal, ele consegue, ele trouxe um sabor que o pessoal está gostando. Tal, então ele ganhou tal coisa, enfim. Isso diminui os custos de produção e cria uma relação direta com as pessoas que estão envolvidas. Basicamente, essa questão do crowdsourcing é a forma de você usar a economia colaborativa para justificar causas sociais. Entrando um pouco mais nisso na prática, para que a gente consiga falar exatamente o que é esse conceito e como a tecnologia é usada. Hoje, em 2011, tem um prêmio, que é o Leão de Cannes, que é muito valorizado no mercado de RP, no mercado de publicidade, marketing, comunicação, que traz os melhores cases de solução em web e solução em RP, enfim. O Paz no Rio foi um caso onde as favelas vivem, que a gente não pode falar que viviam, né? Elas vivem, enfim, um caos total, onde a polícia muitas vezes perde a possibilidade de prender uma quadrilha por conta de não saber aonde essa pessoa está agindo, aonde essa quadrilha está agindo e tudo mais. E as pessoas na favela, os favelados, eles tinham, eles colocavam, eles expunham que, poxa, a polícia não está conseguindo fazer a comunidade ficar mais pacificada. E eles colocavam isso na internet, eles colocavam isso nas mídias sociais. Então, através do Twitter, ele pegava e falava, olha,
pô, a polícia não está vendo tal coisa aqui. Legal, então o que eles pensaram? Bom, vamos pegar um pouco essa pessoa que está falando mal da comunidade, falando mal da polícia, falando, enfim, que tem esse problema na comunidade, e usar eles de uma forma estratégica. Falar para eles ajudarem nessa questão. Vamos dar uma olhada no vídeo? Bom, aí a gente vê que realmente muitos meios são usados para alcançar uma possibilidade de trazer a paz no Rio de Janeiro. Então a gente viu aí que eles usaram o Twitch Video, TwitchPic, enfim, através do Twitter. Então, para quê? Para conscientizar as pessoas a trazerem uma nova tática aí para o Rio de Janeiro. Eles conseguiram traduzir isso em números expressivos e conseguiram o apelo da grande mídia, de portais grandes, como G1, Exame. Então, eles conseguiram atingir o objetivo deles, que era trazer uma possibilidade de paz no Rio, como diz a hashtag. Isso é uma coisa muito legal também, a gente citar, que todas essas ações, elas trazem uma hashtag, que é o assunto mais comentado no Twitter, como vocês devem saber. Isso por quê? Porque você concentra o assunto. Quando você concentra o assunto, você consegue trabalhar a comunicação. Você consegue facilitar isso. Você consegue usar a tecnologia para facilitar a comunicação. Enfim, esse é um caso, tá? Agora eu queria colocar outro, que não só na violência, por exemplo, a gente pode usar. Muita coisa no entretenimento, em bandas, se pode usar também. Como é o caso do Skank. A agência DM9, através de um freela dela e mais uma pessoa de dentro da agência, eles quiseram montar uma campanha aonde eles viram que as pessoas já tinham conteúdo sendo produzido do Skank, uma música que eles tocavam, um instrumento que eles seguiam de acordo com o cara do Skank, enfim, que eu não lembro o nome, mas... E eles viram isso e falaram, poxa, por que não usar tudo isso, não usar essa galera que está produzindo esse conteúdo e trazer isso para a marca, Skank, enfim, trazer isso para a banda como marca. Olha só o que eles fizeram, gente. Here's a short story about this social music. Skank is one of the most popular bands in Brazil. To launch their new music video on MTV, we shot videos of the band performing separately. Then we created an online tool that allowed people to play 6 YouTube videos simultaneously. Skank members explained how to play the song. Then we started to receive videos from all over the world. Professional musicians, amateurs, unknown talent. We got all kinds of videos. Oops, sorry about that. It's Performer by name. It became an easy way for people to spread their own version of the song. Músicas, enfim, quanta coisa você consegue trazer para a marca, no caso para o Skank. Eles conseguiram mais de 30 mil vídeos novos feitos com as junções de partes de músicas que eles têm. Então, quer dizer, quanto que a gente hoje em dia está usando o nosso tempo para trabalhar aí com conteúdo, o pessoal de comunicação está usando a possibilidade de trabalhar o conteúdo numa forma mais colaborativa. Isso traz resultado, isso é fato. Então, e se usa a tecnologia para isso, para conseguir trazer uma nova solução, novas ideias e novas versões de uma música, como o Skank mesmo mostrou. Além do crowdsourcing,
que é simplesmente a colaboração em rede, a gente tem uma outra frente de colaboração, que é essa questão do crowdfunding. Basicamente, o que ele é o financiamento colaborativo. Esse financiamento colaborativo, ele não é uma forma de você juntar dinheiro das pessoas para qualquer causa. Não, ele tem um propósito muito mais profundo, que é a questão de você resolver situações de ONGs, resolver situações de, como tem hoje em dia o caso do portal Mendigo Urbano. Cada um entra com um mendigo da rua que acha espalhado, enfim, e coloca e mostra isso na rede, twitta, lança no Facebook que tem um novo mendigo para juntar fundos para esse mendigo que ele sugeriu, tá? Então a gente tem aí que o crowdfunding é a arrecadação dos fundos para propósitos sociais. Ele gera a economia social, onde a pessoa, de forma voluntária, chega no site, chega em alguma plataforma, algum local específico na web e demonstra a vontade de ajudar aquele fundo, ajudar aquela causa com dinheiro, propriamente dita. Então, uma gestão democrática e participativa, por essa questão da adesão voluntária e livre, e o financiamento coletivo. Então, a gente vê aí que são duas formas de colaboração em rede, uma sem dinheiro, que é a questão do crowdsourcing, e a questão de com financiamento, que é a questão do crowdfunding. Mais um case aí muito comentado é a questão do fenômeno mundial, aí, da questão da AIDS, enfim. Ela é uma questão que gera muita polêmica e o pessoal quis, nos Estados Unidos, fazer uma ação de arrecadação de fundo para ajudar essa causa. Então eles chamaram uma ONG, de um lado, e de outro lado eles colocaram vários artistas para se fingir de morto, enfim, deixa eu colocar o case que explica um pouco melhor aí. I'm Elijah Wood. I'm Kim Kardashian. Ryan Seacrest. I'm Serena Williams. Hey, I'm Justin Timberlake. Usher. Jennifer Hudson. Ben here from the Varied Life. This is Swiss Beats. And this is my last tweet and testament. At Jay Sean is dead. Janelle Monáe is dead. At Justin Timberlake is officially dead. Consider this a eulogy from at Usher Raymond IV. I've sacrificed my digital life to help give real life. Millions of people affected by HIV and AIDS. In Africa and India. That means no more Twitter. No more tweets from me. No more beats, no more music, no more Facebook. It's all gone. Until we help keep a child alive. Raise some serious cash and fight this awful disease. This is where you, my fans, are. You want to help them, and you want to help bring me back to life. Buy my life. Buy my life back. Buy my life back now. And could you kind of hurry up and do it quick? We gotta save some lives today. We're officially dead. Dead. Done. Finished. Gone. Swimming with the fishes. Until then, Seacrest. Quer dizer, eles falaram que estariam mortos, que esse era o último tweet deles, que não voltariam mais até eles alcançarem $1 milhão para juntar, para ajudar a ONG que cuida de HIV e AIDS. E eles conseguiram isso. Por quê? Porque eles provocaram a ação no público, enfim,
e trouxeram essa possibilidade de justificar uma causa. E eles fizeram isso muito bem, como a gente pôde ver. Gente, eu estou trazendo aqui um pouco da visão de comunicação para vocês, a visão de marketing, porque essa questão é muito política para a gente perceber. Como a tecnologia é usada hoje em dia. Cada possibilidade que você tem dentro de plataformas open source, cada possibilidade de desenvolvimento de um novo plugin e como isso está evoluindo hoje em dia. Cada possibilidade disso é utilizado de uma forma diferente por pessoas de comunicação. Então, o que a gente tem que ter sempre na nossa cabeça? Um pouco daquela questão de transparência, um pouco daquela questão de ética mesmo. Dentro do nosso dia a dia, dentro do que a gente está desenvolvendo, a gente tem que ver, pô, peraí, o que isso, enfim, pode, do outro lado, ser pensado e ser trabalhado. E é um pouco disso que a gente vê aí, que sempre se tem que ter ética para fazer as coisas. Isso de um lado de tecnologia, isso de um lado também de comunicação online, tá? Enfim, tudo isso a gente vê que traz soluções e os dois andam juntos sempre. Daqui para frente a gente vai ver muitas causas sendo possibilitadas, aí, muitas coisas sendo feitas. E isso por conta dessa tecnologia junto com a visão estratégica de marketing e comunicação. Gente, é isso. Muito obrigado. Eu espero ter contribuído aí com vocês de algum jeito com a possibilidade de vocês ampliarem a visão de tecnologia mesmo para utilizar a comunicação online, para poder ver o que traz isso. Meu nome é Celso Cestaro, aquele que está gravando lá atrás ajudou muito para contribuir, que é o Gilberto Oliveira, e a gente... Nossa, aí o diploma. Vou colocar aqui, né? Peraí. Aê. Tira uma foto. Certificado. Muito bem. Tá filmado. Legal.